Graça e paz, igreja. É hoje, viu? Hoje é dia de milagre. Aquilo que não acontecia, vai acontecer a partir de hoje. Porque nós cremos nessa palavra. Essa palavra é viva. Essa palavra me alcançou. Nem eu acreditava em mim. Mas Jesus foi na cruz e acreditou por mim. Amém? Nós vamos falar hoje sobre fé. Eu amo falar sobre fé, e você? Aleluia. Eu trouxe esse livro aqui. Desde 99 que eu fazia o rema, que eu tenho esse livro. Eu amo falar a palavra da fé. Amém? Mas nesse livro aqui, todos os dias você tem um alimento. Amém? Mas lá em Hebreus, coloque em Hebreus 11, por favor, que eu vou falar sobre fé. Em Hebreus 11, ele diz, 11:1, por favor. A Bíblia diz lá, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza. Você está vendo a fé? Você não está vendo nada. Mas a fé já está dentro do seu espírito, se movendo, para que algo aconteça. Esse é o espírito da fé. Amém? Mas eu anotei aqui, porque eu li no dicionário de Almeida, que eu amo aquele dicionário também, que é muito bom. Ele é simples, mas é a palavra de Deus. Amém? Eu escrevi aqui, fé, confiança, além disso aqui, confiança em Deus e em Cristo Jesus e na sua palavra. Então você precisa ter confiança nessa palavra. Você precisa ter confiança aí da sua boca para mudar as pessoas. Você vive pela fé. Mas se você não obedecer, não honrar a palavra de Deus, nada vai acontecer com você. Amém? Então, nessa passagem de fé no dicionário, eu vou dar uma dica para vocês. Se não tem, compre, porque é muito barato. Eu comprei 2 um dia desses pela internet, até nem procurei se tinha aqui, para abençoar 2 pessoas. Uma vai fazer o rema. Já se matriculou já. Então, eu dei esse dicionário para ela. Porque nessa fé que está no dicionário, lá na página do dicionário, a palavra de Deus, olha, é uma pregação. Só nesse pedacinho sobre fé. Em Marcos 11, 22 a 24. Olha só. Mateus 15 a 28. 15, 28. Foi a mulher cananeia. Lucas 17, 5. Quando os discípulos falaram com o Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Até os discípulos que andavam com Jesus pediram para Jesus aumentar a fé que eles precisavam de ter. Amém? Estou falando isso aí para incentivar você a crescer na fé que está na palavra de Deus. E você declarar e obedecer a palavra de Deus. E fazer o que está escrito na palavra. Porque não adianta você chegar, irmã, eu tenho fé, mas não está acontecendo nada. Você já falou o contrário. Você pede uma oração aqui. Aí quando você sai daqui, você fala o contrário. Vai matar aquilo que você falou. Então aqui, eu não vou ministrar, depois eu vou falar mais sobre fé, que hoje vai ser só sobre fé. E ainda tem Lucas 17, 5 e tem Romanos 1, 16, porque eu amo esse versículo 16. Porque o Evangelho é poder de Deus para aqueles que creem. O Evangelho diz, é poder de Deus. Diga. Para mim, que creio nessa palavra, que é viva e eficaz. E no 17 ele vai falar sobre a fé. Amém? Em Tiago 1,4, doutrina revelada por Deus. Jesus deixa bem claro, se você disser, se você falar, vai acontecer. Eu garanto vocês.
Eu garanto porque eu creio nessa palavra. Está aqui uma com 93 anos, que hoje eu estava lendo, que a idade é 70, 80. Ô, pai, eu vou cantar assim, ó. Lá, 80 já passou. Já passei de 90. Agora, já passei de 90 dando glória a Deus. Com saúde. Amém? Com saúde divina. Gozando do que diz a palavra de Deus, vivendo a palavra. E eu não oro assim, é muito difícil eu ficar caladinha. Eu fico orando em língua, sentada com o Senhor. Mas eu ando dentro de casa, declarando: Satanás, você não tem poder mais sobre a minha vida. Você não vai, porque eu creio no que eu prego, no que eu falo, e vai acontecer. Esse é meu jeito, viu? Agora cada um vai ser teu jeito. Agora, se você quiser também falar: eu creio, irmã, e não sei o quê. Amado, vai acontecer não. Porque eu era daquele lado de lá. E lá é bem ousados para eles fazerem mal para os outros. Eu conheço o outro lado. Mas para a glória de Deus eu conheci esse lado. E a unção da cura já está presente. Reba mamabaçu. Eita, Pai, obrigado, Senhor. Mas então, eu trouxe esse livro para vocês. Eu amo o livro de Kenneth Hagin. Eu tenho muito livro, mas sempre o Espírito Santo manda eu ler, né? Então, aqui na página em agosto, 3 de agosto, como meu esposo fazia dia 2 de agosto, aí eu li no dia 2, mas quando chegou no dia 3, eu me regozijo com esse dia 3. Porque aqui ele vai falar, né, sobre Smith, que vai falar o outro nome, quem fala inglês fala bem, né? Isso aqui, essa palavra, o Smith deu e Kenneth Hagin escreveu. E eu mando fazer xerox. Está ali 10 xerox. Só tem 10, mas quem não crê como eu quer, eu dou. Eu mando fazer xerox. Quando eu ler a palavra, que eu quero repetir muitas vezes, e não quero ficar só aqui, porque às vezes eu não tenho como levar a Bíblia, eu levo o papel dentro da bolsa. É dica que eu estou dando para vocês. Vocês só vão crescer, mas eu sei que vocês já fizeram rema, escola de ministro e mais não sei o quê, mas se você não praticar a palavra, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não praticar, ler a palavra e viver a palavra, você não vai conseguir ler. Então, eu gostaria de ler para vocês aqui o que Kenneth Hagin falou. Vocês já sabem disso aqui, porque eu acho que eu até já falei isso aqui. Eu acho que eu já falei, porque eu falo muito sobre fé. Hoje eu coloquei aqui em cima, por enquanto, né? Então, olha só, vocês vão ouvir bem com atenção. Porque pela fé e não por vista, porque está lá em 2 Coríntios 5:7. Você vive pela fé, não pelo que você vê. Vocês acham que eu não vejo, não? Eu tenho família também. A minha família é imensa. Eu vejo a situação da minha família, mas eu não fico com aquela situação que eu vejo que ainda está. Não, eu já vejo pelos olhos da fé. Você precisa olhar tudo pelos olhos da fé, e já está dentro de vocês. Olha só, a confissão: não sou movido por aquilo que sinto. Fala aí, repete. Não sou movido por aquele que vejo, por aquilo que vejo. Sou movido apenas por aquilo que creio. Não compreendo Deus pelos meus sentimentos. Compreendo Deus por aquilo que a palavra segura a respeito dele. Amém? Vocês precisam crer que isso aqui que vocês estão confessando é você falando. E eu, quando falo, eu falo eu.
Eu gosto de falar eu creio, eu vou fazer tudo que Deus quer que eu faça, mas eu sou obediente demais. Eu creio, em todas as áreas. E você precisa tirar esse negócio de Isaías 43:18 de dentro de você, que diz, deixando para trás, que Paulo fala em Filipenses 3:13 também. Graças a Deus que eu tenho boa memória para coisar os versículos, viu? Eu decoro rápido o versículo, é impressionante, o povo fica besta. Mas sabe por quê? Porque eu boto dentro aqui, ó. Eu não falo aqui não, só não. Eu guardo ele aqui, ó. E vou orar em línguas depois que eu falo. Chequeblar, mamassa, vai acontecer. Porque eu creio que isso que eu falei vai acontecer. E nessa noite eu quero incentivar vocês mesmos a crer como eu creio. E como Deus quer que você creia também. Primeiro é Ele. Agora depois sou eu. Depois sou eu que creio. Não vos lembreis das coisas passadas. Coloca aí, por favor, Isaías 43:18. É um versículo mais eu dou. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei, porque já está tudo na minha cabeça. Nem considereis as antigas, aquilo que você perdeu, aquilo que não deu certo em casamento, em negócio, seja lá o que for. Deus resolve a sua situação se você crer. E Ele vai fazer. Amém? Mas o 19, coloca no 19, por favor. Eis que faz coisas novas. Está caindo a luz. Porventura, não está vendo? Não percebeis? Você vê que ainda tem uma interrogação. Deus pergunta para você nessa noite. Você não está percebendo, não é? Você não está vendo que eu estou falando com você, não é? Porque Ele já falou comigo assim em Petrolina. Ele fez uma interrogação para mim, que eu levei até um susto. Então Ele diz, eis que faço um caminho novo. Ele faz até rir no deserto para você passar. Mas você não vai passar triste não, você vai passar alegre, cantando e pulando e dançando, porque essa alegria é a nossa força. Amém? Eu dou um exemplo também muito grande, que para as pessoas, você tem uma água parada, até uma poça mesmo de chuva na rua, mas você vem ali, você está ali querendo atravessar. Mas se você não tirar o pé, você vai atravessar? Assim é tudo na palavra de Deus. O que Ele diz vai acontecer. Quando Ele diz assim, eu faço rios novos, eu faço coisa nova para você crescer, para você sair da mesmice. Não é púlpito não, amado. Eu não tenho coisa de púlpito não. Sabe onde é meu púlpito? Onde eu estou. Estava no mercado do Atacadão semana passada, conheci uma senhora de São Paulo. Vou ligar para ela. Incentivei o quê? Para vir fazer rema. Abracei, eu abraço nos mercados, qualquer lugar que eu vou, eu dou uma palavra. Eu não recebi essa palavra, não fiz 2 anos de rema, 1 ano de escola de ministro. E desde 88 que eu estou no verbo, para ficar parada não. Eu estou aqui é para ganhar vida para Jesus, é para povoar o céu, não é para você ficar sentado e dizer, o pastor nem me vê. Não, não fala isso, porque Jesus te vê. No Salmo 139 ele diz, tu sondas. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. E nessa noite, eu quero, porque Jesus está em mim, o Espírito Santo habita em mim. E eu quero que você mude de vida. Para com esse negócio de dizer, de tititi, de igreja, de falar que ninguém está te vendo, que nem Deus. Não, começa a crer, começa a declarar essa palavra e saber que Jesus faz. E Ele faz, e o que Ele faz bem feito. Porque a palavra dEle é viva e eficaz. Isaías 55:11. A palavra dEle não volta vazia. Aquilo que você falar também está registrado no céu. Mas lá em Jeremias 1:12 ele diz, Ele vela para cumprir.
O que você falar na palavra, Ele vai cumprir. Vai cumprir, diz comigo, vai cumprir. Porque eu creio nessa palavra. Eu creio no que eu falo. E quando você falar isso, eu creio no que eu falo, porque eu creio na palavra, isso vai acontecer. Acontece comigo. É cada surpresa, presente inesperado, palavra inesperada, profecias que você recebeu, vai acontecer. Regra, aquelas palavras proféticas. Agradeça a Deus pelo Espírito Santo. Honra o seu chamado. Tem muita gente aqui sentado que não honra o chamado. Eu vou dizer pelo Espírito. Amém? Que eu não conheço a vida de vocês. Mas Deus conhece. Que o Espírito Santo habita em você. Amém? Aleluia. E é hoje pela fé. É pela fé, gente. Na galeria, lá em Hebreus 11, eu me encanto de ler pela fé. Mas lá em Gênesis também, quando Deus fez, Ele disse, e disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. Você tem falado isso? E disse Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Você precisa cantar. Canta louvor. Esse louvor que eu pedi à menina aqui. Essa semana eu estava lá, né, no quarto, né, sentada na minha cadeira, e começou a ouvir louvor. Não é nem louvor moderno que estão cantando, não. É louvor antigo. Veio esse louvor, veio um outro que a menina mandou a letra para mim, mandou, que era Shirley Carvalhais que cantava. Gente, começou ouvindo os louvores, porque eu aceitei Jesus. Não foi a pregação, não. Foi Isaías 41, 10. Não foi pelo louvor, foi pela ministração em si. Foi quando cantaram o louvor. O louvor atrai, o louvor agrada a Deus, porque a Bíblia diz que todo ser que respira louva. Todo ser, e você é um ser que louva, um ser que agrada a Deus. Nós precisamos saber que Jesus está às portas. E você precisa andar como Ele andou. Porque está lá em 1 João 2,6. Se diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Amém? Como? Dando testemunho de Jesus. E não dando testemunho fora da palavra, do que você não é. Você é de Jesus. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Mas hoje eu queria também deixar bem claro que a fé, ela habita em nós. Ela já está dentro de você. Eu amo falar sobre fé. Porque em Hebreus 12:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Fé no Espírito que habita, fé na palavra de Deus, fé na aliança de sangue para com Deus. Se assim disser, terá. Eu notei muita coisa aqui, porque eu gosto também de anotar. Não vou dizer para você que eu não gosto, eu escrevo também. Mas eu gosto de deixar fluir. Incentivar vocês a falar que a fé, ela opera pelo amor. Ela opera pelo amor. Agora, se você fala em fé e você não ama, e você não faz nada, essa fé também, lá em Tiago, diz que é morta. Amém? Aleluia. Mas quando ele falou aqui na Bíblia tem 4 vezes que o justo vive pela fé. Você vive pela fé? Pega os versículos em Hebreus 10:38, em Abacuque 2:4,
Se quiser colocar aí, coloca aí, por favor, os versículos que fala. O pastor falou até essa semana. Em Hebreus 10, 38, por favor. Todavia, o meu justo, que é justo, viverá pela fé. É pela fé, gente. É pela fé. Quando não der nada, não está dando certo, você pensar, porque eu também falo, viu? Que acho que o dinheiro não vai dar esse mês, eu já começo a declarar que é pela fé. Que eu tenho funcionários também, eu pago 13º. E eu tenho que crer para receber também o meu, para poder pagar. Então tudo isso aqui é pela fé. Na hora que vier a situação, vocês pegam o versículo, por exemplo, Hebreus 10, 38, Gálatas 3, 13. Ele já nos resgatou da maldição da lei. Ele fez tudo, maldito, ele fez tudo para tirar de nós todo o sofrimento. Amém? Em Romanos 1,17. Por isso que eu falei sobre o dicionário Almeida. Porque ali, quando você pega o dicionário, eu faço propaganda mesmo. Quando você pega o dicionário, que você pega aquilo que você quer falar, ou quer pregar, ou quer falar com alguém, você vai lá e busca. E também na Bíblia de estudo. Eu tenho as 3, mas de estudo também eu vou para a Bíblia de estudo também. Não é só para aqui, não. Eu quero é rua. Eu quero é vida. Aí se você ficar pensando aqui, só no culto aqui, não. Eu fico até meio constrangida quando o pastor me fala, porque eu não sou daquelas de ficar querendo ficar aqui. Não, eu quero ganhar vida para Jesus. Quem me conhece sabe, Jaqueline já me conhece há 20 e tanto. Está aqui uma benção, a Lana lá de Ipicep, que já me conhece há 14 anos. A Lana também, chama a Lana também, né? Em Abacuque 2,4, então já falei, né? Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11. Vocês pegam o versículo, pela fé, é pela fé. Eu fui justificado pela fé. Começa a dizer que você foi justificado, que você é mais do que vencedor pela fé. Eu estou falando isso tudo aqui porque eu sei que está chegando a época de Natal, eu sei que é assim. Por isso que eu estou falando. Porque eu sou mãe, sou vó, sou bisavó, sou patroa também. Tem 2 pessoas na minha casa, tem 2 lá em Porto de Galinha que trabalham também. Os 2 já receberam salário e 13º. Porque eu sou muito coisa com as minhas contas. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Um dia eu estava numa loja, na cidade. 2 vendedores enrolando meus pacotes. E eles falaram assim, fulano é crente. O outro falou assim, crente? Então o meu cachorro é crente. Então aquilo me tocou. Porque tem muito crente fazendo isso também. Eu não estou dizendo aqui não, gente. Mas para vocês ter cuidado com isso. No que vocês falam. E ser correto com as pessoas. Eu sei que meu chamado é para fazer as pessoas crescerem, vocês sabiam disso? Igreja largar e pessoas crescerem. Eu tenho pastores que foram do Rema, que eu fui mantenedora, e sou mantenedora até hoje, desde 88, para a glória de Deus, não é para me bancar não, que quem me banca é o Senhor. Aperto eu passei foi em 2018, 2015, 2 alunos, 2018, 2 alunas e um ministro. Aí foi aperto para mim, mas eu venci. Não deixaram de ir para a viagem, mas eu venci. Sabe por quê? Porque Deus escuta o que eu falo e o que eu faço.
Você precisa ser uma voz de Deus aqui na terra. Diz, eu preciso ser essa voz aqui na terra. Porque se você ficar assim, não, acho que o dinheiro não vai dar para abençoar. Eu vou dar uma ideia para vocês. Eu já ajudei a comprar pessoas, comprar cadeira e igreja. Eu comprei, meu marido comprou. E quando a pessoa disse que queria comprar, mas queria dar, mas eu juntei com as pessoas e dei. Você ajunta as pessoas. Se você não pode pagar, eu vou falar agora. Se você não pode pagar um rema para uma pessoa, chega perto de uma pessoa, e você ora que o Espírito Santo vai te revelar. Você junta com a pessoa e paga para a pessoa. Eu quero incentivar essa noite, essa fé de vocês funcionar. Amém? Funcionar, crescendo e deixar as coisas que ficou. O que aconteceu aqui, o que não deu certo lá, o que não sei o quê. Não, para com isso. Vamos avançar, olhando para Cristo, o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Eu estou falando isso tudo que é uma necessidade, viu? De falar. De incentivar você nessa noite a crescer mais nessa área de fé do que você está ainda você vai avançar a partir de você dedicar essa palavra, pegar essa palavra, ler essa palavra, viver essa palavra, cumprir o seu chamado, agradecer a Deus pelo que Ele já te deu. Começa a ser grata ao Senhor. Porque a gratidão, ela agrada a Deus também. Não é só você ficar, não, eu faço, eu tenho, eu vou fazer. Não, faça mais para o Senhor. Você não está fazendo para você. Você acha que não está fazendo para você. Mas você fazendo pelos outros, você está fazendo para você. Amém? Aleluia, Pai. Obrigado, Pai. Eu creio, Pai, uma nova unção nessa igreja. Eu creio, Pai, no mover do Espírito. Eu creio, Pai, numa mudança. Porque o sonho que eu tive com essa igreja não era desse tamanho. Ela era bem grande. E eu creio. Você crê comigo? Então vamos orar e crer que a igreja vai crescer. E que nós vamos crescer também em todas as áreas da nossa vida. Vamos crescer em finanças também. Nós vamos declarar isso tudo aí. Mas a palavra de Deus diz lá em Hebreus 7, que quando Deus falou com Noé, quando Deus falou para Noé, mandou Noé fazer uma arca. Não tinha água, tinha rio, tinha mar, não tinha nada. Mas ele creu naquilo que Deus falou. E lá no 19, quando Deus falou com Abraão, Abraão considerou a palavra de Deus. Então a gente precisa considerar essa palavra para poder a igreja crescer e você crescer junto com a igreja. E a sua família vê em você como você vive e como você é. Amém? Aleluia. Aleluia. Mas lá em Hebreus, eu gosto muito dessa passagem, toda a Bíblia. Em Hebreus, então, é só sobre fé. Mas quando ele diz que de fato, não sei, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que crê, vai fazer. Amém? Aleluia. Está um culto quieto, não está? Mas a unção está aqui, viu? Porque ele vai fazer. Então, lá no 7, quando ele fala com Noé, ele diz, pela fé, né? Noé devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não viam. É aquilo que você não está vendo.
Aí ele creu e ele começou, e todo mundo ria. Você acha que quando você vai fazer alguma coisa, ninguém vai rir de você? Também. Falei, crente só quer ser. Você já ouviu essa palavra? Só quer ser. Mas eu sou mesmo. O pastor Humberto fala muito isso, porque eu sou mesmo. Aquilo que Deus diz que eu sou, eu sou. Amém? Aleluia. E pela fé, né? Então, Abel, ele pela fé, ele começou a fazer. Ele construiu tudo, mas ele salvou a família dele. E se você quer salvar a sua família, você precisa crer no que você fala e no que você faz. Amém? Aleluia. E é pela fé. Porque se você não fizer pela fé, e no Antigo Testamento, né, quando Deus falou, e disse Deus, haja isso. E disse Deus, haja aquilo. E disse Deus, haja aquilo outro. E disse Deus, eu vou descer. Pega minha Bíblia, por favor.